Chamar mais um jurista para nos ajudar a entender tudo isso. Está chegando por aqui ele que também vai nos ajudar a analisar toda essa questão, professor de Direito, Davi Tangerino, conosco a partir de agora. Olá, professor, bom dia. Seja bem-vindo para essa semana quente e aí tão... Eu não sei se é polêmica, se a gente pode usar, a gente ficou usando sempre esse termo, né? Mas eu acho que ela é histórica, né? Uma semana histórica de um julgamento de um ex-presidente, uma tentativa de golpe no nosso país, com tantos detalhes sendo aí analisados. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Fabíola, um prazer. Bom, a gente estava falando agora nessa questão da dosimetria, né? E o quanto está também sendo aí alvo de muitas críticas o caso dessa cabeleireira Débora, condenada também a 14 anos de prisão por conta não apenas da pichação, mas dos crimes envolvidos naquele 8 de janeiro. O senhor acha que deveria ter as penas individualizadas, como está até sugerindo aí o senador Alessandro Vieira? Como é que o senhor analisa essas penas? Há aí muita injustiça, há algum exagero por parte de Alexandre de Moraes, como alguns estão dizendo? Olha, eu entendo que sim. Inclusive, no meu podcast, eu dediquei um episódio a propor um cálculo alternativo, em que eu chego a um número ali entre 4 e 5 anos. Eu tomei como ponto de partida o primeiro dos réus, que, se não me engano, se chamava... Aécio. Bom, Aécio, né? O almoxarife da Sabesp, que tomou ali 17 anos, né? Eu entendo que o cálculo foi exagerado. Eu acho que a decisão tem premissas contraditórias, né? Então, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes usa um conceito de crime agora me foge exatamente o adjetivo que ele usa, né? Mas esse crime cometido em turba, em massa, né? Para dispensá-lo de descrever minuciosamente o que cada um desses acusados fez para aquele global, né? Essa é uma escolha possível, né? Só que ela é contraditória depois com uma condenação por associação criminosa, que tem como premissa a organização, uma estrutura hierárquica, um vínculo entre os participantes. Então, não se pode ser, ao mesmo tempo, um crime coletivo em turba e associação criminosa. Também entendo que a imputação tanto do 359L como M é excessiva. Nesse particular, os ministros André Mendonça e Barroso ficaram vencidos, né? Nesse ponto E há específico, professor, só para ficar claro para quem nos acompanha, o senhor está se referindo ao trecho em que os ministros divergiram em relação aos crimes de atentado violento contra o Estado Democrático e tentativa de golpe, né? Que alguns Correto. consideram que devem ser somadas as penas e os outros acham que um crime absorve o outro, né? Portanto, seria uma Correto. dose, o castigo seria menor. É isso, né? Sim. Mas olha, Josias, tem um outro vetor que, quando nós estamos falando de resposta estatal, de cálculo de pena, não pode ser ignorado, na minha opinião, e aqui foi, né? Que é o tema do erro de proibição, né? O que é o erro de proibição? Quando a pessoa, por uma série de circunstâncias pessoais e fáticas, acredita que o que está fazendo está conforme a lei. E ele tem efeitos diferentes, né? Se ela for, eu vou simplificar a linguagem aqui. Se for um erro de proibição total, a pessoa não comete crime. Se for parcial, existe uma redução de pena. E eu sustento, nessa minha proposta alternativa, que seria o caso de descontar a pena pelo seguinte: esses acampados, que basicamente são as pessoas que tomam ali depois do 8 de janeiro, eles receberam diversos sinais institucionais estatais de que eles estavam agindo para preservar a democracia e a Constituição. A interpretação golpista do 142
era amplamente divulgada. Essas pessoas foram acolhidas, abraçadas pelas Forças Armadas, né, por 2 meses. Ouviram do general Heleno que o ladrão não sobe a rampa, né? Ouviram do Braga Neto, não percam a fé, eu não posso dizer nada agora, né? Ouviram o áudio do Nardes, do TCU, relatando ali vozes da caserna, quer dizer, alta patente, né? O Braga Neto estava no gabinete da presidência da República, era o candidato a vice-presidente, né? O general Heleno chefiando a GSI, quer dizer, havia sinais institucionais, estatais, de alta patente, de que eles estavam fazendo a coisa certa, de que eles eram patriotas, né? Então, por mais que nós discordemos, como eu discordo, de que estaria correto isso, o fato é que o Estado brasileiro incentivou, acolheu, justificou essas condutas. E na hora do cálculo de pena, isso tem que ser levado em consideração. Isso está expresso no Código Penal. De mais a mais, eu não quero me alongar muito aqui, isso vai criar uma armadilha. Porque, por mais que se aumente a pena para o Bolsonaro, eu estou bastante convicto de que ele será condenado, esse número vai ser 26, 27, 28 anos, né? Então, como é que nós vamos explicar para a população de que a pena do Bolsonaro é 27 e a do almoxarife da Sabesp 17, né? Obviamente, isso vai gerar uma sensação de injustiça, o que, na minha opinião, é verdade, e pior, né? Isso é usado de pretexto para estimular os planos de anistia. Perdão. Para mim, essa turma está bem pouco preocupada com esses sujeitos aí do 8 de janeiro, né? Isso é tudo uma antessala ali, uma preparação para que os graúdos sejam, ao fim e ao cabo, anistiados também, né? Então, eu penso que uma revisão de pena, número um, comunicaria melhor a proporcionalidade da gravidade e esvaziaria, em grande medida, esse combustível pela anistia, que não tem nada de humanitário, nada de preocupado com essas pessoas, é uma porta dos fundos para o Bolsonaro. Ô, professor, até para a gente também ir para outras pautas, eu queria só uma análise sua sobre o julgamento em si, né? As pessoas estão aí, mas será que Bolsonaro pode ser preso? Tem todo um rito do julgamento que a gente até explicou aqui, mas há uma expectativa de que esse resultado, e aí talvez a condenação de Bolsonaro possa vir ainda este ano. Eu queria saber, até pela sua experiência, qual é a sua expectativa? Quando que a gente deve ter realmente uma decisão sobre o caso e sobre Bolsonaro especificamente, né? E qual deve ser esse resultado na sua análise e na sua experiência? Eu acho que esse resultado sai esse ano e será condenatório. Hoje, ao contrário do mensalão, em que a justiça estava menos equipada, não é? Em termos de juízes, né? Hoje os gabinetes têm 4, 5 juízes instrutores que conseguem, portanto, realizar essas audiências em ritmo acelerado, né? Não há muito mais prova a ser produzido, já há um arcabouço probatório muito grande. Veja, entre o último dia das defesas, né, das respostas à acusação, e a marcação da audiência foi recorde, coisa de 10, 15 dias, já é amanhã, né? Portanto, acho que os sinais institucionais estão todos no sentido de que esse julgamento, sim, se encerra esse ano, e por tudo que tem acontecido até aqui, por todos os elementos, eu acho que a probabilidade de uma condenação unânime é altíssima. Aí, então, e aí o senhor acha quantos anos de prisão? O senhor acredita? Olha, eu acho que não passa de 30 anos. Vai ser ali entre 25 e 30, Mas na aí na minha opinião. prática vai dar quanto? Mais ou menos. Isso mesmo. Não entendi. Não, 30 anos, o senhor acredita que ele pega 30 anos? Entre 25 e 30, sim. Tá. É que o senhor falou, fez até a comparação em relação
a toda a investigação, né, justamente do que aconteceu no Mensalão e do que aconteceu, inclusive, com o presidente Lula, né? E aí as pessoas fazem essa comparação. Lula e Bolsonaro, Lula e Bolsonaro. Você acha que tem algum tipo de análise possível aí entre eles? Tem aqui gente participando conosco, o Pablo mandou uma mensagem aqui, falou assim: nunca Bolsonaro lamentou tanto ter admirado e explorado a prisão de Lula, porque é impressionante como Lula e Bolsonaro se retroalimentam, e agora a gente está vendo essa situação de Bolsonaro. Existe algum tipo de semelhança? O senhor acha que politicamente ou juridicamente é possível comparar esses casos? Olha, juridicamente difícil, né? Estou convicto, né, de que Lula teve um juiz, mas era um só, né? É, totalmente comprometido com o resultado, isso acabou sendo demonstrado depois. Acho que, do ponto de vista retórico, vão querer fazer uma aproximação entre Alexandre de Moraes e Moro, embora até entendo, porque ele era uma vítima possível, direta, mas tem uma diferença importantíssima aqui: ele já era o juiz natural deste caso e passou a sofrer os ataques, e depois, então, veio a público a tentativa de golpe. O juiz natural é uma garantia muito importante. A síntese do juiz natural é o seguinte: o seu juiz, a sua juíza, será aquele ou aquela, segundo regras definidas antes da prática do seu crime. Só que o Código de Processo Penal ele cria uma regra de imunização, que é o seguinte: você não pode cavar a suspeição ou impedimento do seu juiz depois. Se eu deixasse você cavar esse impedimento à suspeição, você daria às pessoas o poder de escolher o juiz. Então, em que pese retoricamente quererem fazer essa aproximação, eu acho que ela é difícil. Agora, do ponto de vista político, tem muita semelhança, né? No seguinte sentido: havia uma base de defensores do Lula muito forte, que estiveram com ele o tempo todo, defendendo a posição dele, a ilegalidade, e todo mundo aqui se lembra, né, do número de pessoas que foram para os sindicatos metalúrgicos de São Bernardo no dia que ele se entrega, então, para cumprir pena, né? E isso impôs uma série de cuidados, né? Inclusive o local onde Lula cumpriu pena, em Curitiba e tal. Então, existe essa constante política, no sentido de que há um grupo grande que vai apoiar o Bolsonaro, não importa o que seja aprovado nesses autos, né? E eu acho que o tribunal terá cuidados semelhantes, né? De evitar a prisão preventiva, salvo se houver realmente elementos muito fortes, e no momento que houver um início de cumprimento de pena, também acho que o tribunal vai tomar os cuidados para que seja num local adequado, parecido, então, em termos de estrutura do que foi com Lula, até para que não se alimente o discurso de tratamento diverso. Uhum. Professor Davi Tangerino, e meninos, eu peço desculpa aí, acabou de cair uma notícia quente de um assunto que a gente estava tratando até agora, que é o caso do julgamento da Débora. O ministro Luiz Fux pediu mais tempo para analisar o caso e suspendeu o julgamento da cabeleireira Débora Rodrigues, que pichou a estátua da Justiça, né? Perdeu o mané com um batom vermelho. O ministro terá até 90 dias para analisar o caso e retomar o julgamento. Os ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino já haviam votado para condenar ela a 14 anos de prisão. Débora é ré por 5 crimes: abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, destruição do patrimônio tombado, associação criminosa armada. Dos 14 anos, são 12 anos e 6 meses de reclusão, 1 ano e 6 meses de detenção e mais 100 dias de multa. Moraes disse no voto que as provas mostram que Débora se aliou conscientemente ao grupo que planejava um golpe de Estado. E por isso o julgamento dela e essa condenação. Ela está na cadeia desde março de 2023 e foi presa preventivamente na Operação Lesa Pátria e segue detida no interior de São Paulo. Curioso aí, né, professor, o pedido de suspensão nesse momento do julgamento. Acredita que é o impacto da pressão pública em relação a esse caso? Acredito que sim.
Mas se eu tivesse que apostar, eu acho que era para dar uma esperança. Então, né, olha, fizemos barulho, pediu vista e tal, mas eu acho que, sobretudo, é para distensionar o máximo possível o julgamento que começa amanhã. Eu não acho que, a essa altura do campeonato, o ministro Fux vá abrir uma divergência para esse personagem específico, né? Se eu tivesse que apostar, e acabei de ouvir a notícia, né, portanto, é uma reflexão muito rápida, é para que nós sabemos que o Supremo está reforçando a segurança, há uma tensão natural pelo dia de amanhã. Eu acho que esse pedido de vista é para distensionar um pouco e tentar garantir amanhã o dia mais tranquilo possível. Essas pausas para Mas o senhor não acha suspiro que que são acaba interessantes, tensionando né? mais? Oi? Fala, Thales. Desculpe. Pode falar, O senhor não Thales. acha que acaba tensionando mais esse pedido de vista, dando mais tempo? Fica essa questão no ar e essa discussão no ar por mais tempo? Olha, acho que não dá para tensionar mais, né? Está muito tenso, né? É, eu acho que o ministro Fux sinaliza uma coisa de, olha, então vocês estão fazendo um barulho aí que esse caso é particularmente injusto, tá bom. Vou olhar com calma, vou olhar com parcimônia, para não dizer que nós estamos repetindo as decisões, é tudo Ctrl+C, Ctrl+V, então eu vou olhar com mais calma, né? Não acho que tensione mais, não. Se ele abrir uma divergência e quiser agora revisitar os casos, enfim, aí a gente pode ter um elemento novo, né? Porque agora, até aqui, o tribunal tem decidido de maneira bastante consistente, né? O ministro Alexandre tem conseguido prevalecer nas suas decisões. Falando em pausa, né? Engraçada essa história, né? Dar uma pausa para respirar, porque o fogo pegando, né? O fogo no parquinho. Tem o caso da Carla Zambelli também, professor. Esse é um assunto que a gente também está aqui debruçado a entender. Agora, o ministro Nunes Marques suspendeu o julgamento da deputada federal Carla Zambelli por perseguição armada. O julgamento dela estava em andamento, já estava com 4 votos para condenar a Zambelli a 5 anos e 3 meses de prisão por porte ilegal de arma e constrangimento ilegal. E aí, nesse momento, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Nunes Marques, pediu mais tempo para analisar o caso. Então, o julgamento de Carla Zambelli também suspenso. Vamos lá, queria saber a sua opinião sobre esse caso. O senhor acha que ela deve ser condenada? Esse episódio que marcou a véspera das eleições de 2022 e que chocaram, né? O país, inclusive o próprio Bolsonaro, né, diz que ficou muito bravo com essa atitude de Carla Zambelli. Eles acreditam que, inclusive, isso teve impacto nos votos de Bolsonaro, essa atitude dela. Ela até foi afastada um pouco do bolsonarismo diante desse episódio e agora isso está em julgamento. O que deve dar o julgamento aí de Carla Zambelli? Como é que o senhor vê esse pedido de suspensão de Nunes Marques? É o fato justamente de Nunes Marques ter sido indicado por Bolsonaro, ou seja, tem aí um pedido que tem um teor político? Olha, eu não quero ser leviano aqui com o ministro Nunes Marques, né? Mas a minha intuição é a de que sim, né? Ele é um ministro muito próximo ao bolsonarismo, muito próximo ao Bolsonaro. Por mais que o bolsonarismo parece ter largado a mão um pouco da Zambelli, como você mesma diz, botou um pouco a conta do resultado eleitoral nela, assim como no Roberto Jefferson, né? Cujo enfrentamento com a Polícia Federal foi alguns dias antes desse episódio que está aparecendo aí. Eu acho que, no mínimo, é um aceno para a base bolsonarista de que ele não ia simplesmente placidar o que o relator havia proposto. Eu confesso que eu não vi o voto para analisar a quantidade de pena, né? Mas, de novo, 4-0, né? É muito, muito improvável que o ministro traga um voto tão convincente, tão eloquente, que mude a posição dos outros 4. Então, no frigir dos ovos, o máximo que ele dá é uma sobrevida para Zambelli, que, se o regimento for ser atendido, será de no máximo 90 dias. Mas também me parece uma condenação inevitável. Eu Bom, perguntaria ao senhor do ponto de vista... Opa, perdão. pode Do ir, ponto de vista Thales. jurídico, como agora o caso da Zambelli sendo condenada? Ela
perde o mandato. Agora, essa perda do mandato tem que ser confirmada pelo Congresso? Se tem que ser confirmada ou não, o caso é o seguinte: essa decisão, esse adiamento que o Nunes Marques dá, não seria um tempo que ele dá para esfriar, aí sim, a briga, o embate entre o Centrão, porque ele foi nomeado por indicação do Centrão ao Bolsonaro, evitar um embate do Centrão com a Justiça, de ganhar mais tempo para esfriar esse embate, ou não? É possível, né? Não sei se faz muito efeito, porque, como eu estou dizendo, são 90 dias, né? Mas também evita que ele vote pela condenação, imaginando isso, ou pela absolvição, enfim, que ele tome uma decisão substantiva na semana do recebimento da denúncia do golpe, né? Então, talvez ele tenha tomado uma decisão com uma cabeça próxima do Fux em relação àquela outra personagem. Agora, o Código Penal diz o seguinte: agente público condenado a mais de 4 anos perde o cargo, né? E o fundamento disso é muito simples. Depois, o regime de cumprimento de pena superior a 4 anos é incompatível com a manutenção do exercício do cargo, da função, do mandato, né? Agora, se fosse o Lira, eu diria, não vai cumprir, vai comprar uma briga, vai comprar uma tensão. Esse não parece ser o apetite do Hugo Mota até agora, né? Parece uma pessoa mais, digamos, mediadora entre os poderes. Por que eu estou dizendo isso? Nada impede de que a própria Câmara suscite uma discussão que olha, mas o que vale mais aqui, né? A letra do Código Penal ou as imunidades e garantias parlamentares da Constituição, né? E aí abrir uma discussão de se a perda do mandato deveria ser decretada ou apreciada pela própria Câmara. Sempre futurologia. Eu acho que o Hugo Mota, até porque a Zambelli já não tem todo o apoio ali do bolsonarismo, não vai abrir essa divergência com o Supremo e vai aceitar o efeito da sentença condenatória. Ô, professor, eu sei que o senhor está com um horário extremamente apertado, mas pode só responder uma rapidinho? Claro. Muito rápido, que é a história do Alexandre de Moraes lá nos Estados Unidos. Isso está despertando muita curiosidade nas pessoas se Alexandre de Moraes pode ou não ser incluído, né, naquela lista de sanções a pessoas que violam, segundo lá as leis americanas, violam as leis americanas e também as violações aos direitos humanos. Uma lei lá específica, Magnitsky, é assim que fala, não sei. O senhor acredita que Moraes pode ser incluído nisso ou não? Pode ser punido lá nos Estados Unidos? Veja, punido no sentido de receber uma sanção jurídica propriamente, não, né? Agora, que ele pode ser blacklisted, né? Como ele pode ser sancionado pelo governo Trump, eu não tenho a menor dúvida. Isso sem conhecer a lei, tá? Nós vimos recentemente ele tomar uma medida parecida com o procurador do Tribunal Penal Internacional pela decisão, né, a que chegaram ali em relação ao Benjamin Netanyahu, né, de considerá-lo como um autor de crime de guerra, né? E tem mais, Fabiola, o Trump está dando todos os sinais que ele não está nem aí para o judiciário americano, né? Então, nós tivemos o episódio dos deportados venezuelanos que foram parar em El Salvador, né? Mas decisão, então, proibido de deixar de financiar a USAID, os transgêneros nas Forças Armadas. Sucessivamente, o Trump está... Para quem não estiver acompanhando agora, ele está em guerra contra alguns escritórios de advocacia, proibindo-os de litigar contra o governo americano, que na prática é a morte econômica dos escritórios, como uma retribuição pelo
caso Hillary lá atrás, né? Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque quando a gente pergunta, pode alguma coisa? Existem sempre dois registros mínimos para a gente analisar essa pergunta. Uma é se a lei comporta a decisão. Mas a segunda pergunta é se as instituições são capazes de impor o que a lei diz, né? Então, no caso do Trump, além de parecer ser uma prerrogativa presidencial mesmo, né? Se houver um controle judicial, a tendência é que o Trump ignore. Portanto, do ponto de vista pragmático, eu diria que as chances de ele impor sanção contra o Alexandre de Moraes são altas. Aí,